Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. Para nós é sempre um grande prazer estar aqui com vocês a cada semana e a gente tem tanta coisa da parte de Deus para compartilhar que às vezes fica assim muita coisa que a gente nem consegue compartilhar, ok? Mas eu creio que nesse programa não será diferente, porque Deus vai falar com você. E eu estou aqui hoje com as duas pastoras que são especialistas para falar do tema de hoje. Porque nós vamos continuar falando sobre Esther, mas o nosso tema hoje vai abordar um ponto bem específico na vida de Esther. E o tema é Esther, o jejum que mudou a sua vida. E para falar sobre isso, eu tenho duas especialistas aqui em jejum. Amém. Que é a pastora Marília e também a pastora Valéria. Olá, queridas. Olá, pastora. Olha, eu lembro de muitos jejuns que eu fiz, mas eu lembro de jejuns que mudou a minha vida. Então você vai poder compartilhar hoje. Valéria, e você também? Sim, e eu me lembro até a música que eu cantava. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Que maravilha, olha aí. Com certeza você vai ser abençoada e abençoado. Amém? Bem, eu quero comentar aqui sobre esse tema, mas antes eu quero também deixar um recadinho para você aqui, ok? Vou pedir a Valéria para falar sobre o nosso livro que a gente está usando para compartilhar nesses dias o nosso programa e depois também pastora Marília. Então, nós estamos sorteando 2 livros do Mulheres que Mudaram Eras. Você já deve ter visto aí os nossos programas sobre Sara, o legado de Sara, e também agora nós estamos falando sobre o tempo de Esther. Todos esses programas que nós estamos falando sobre essas mulheres de Deus estão aqui nesse livro que eu recomendo, e a gente estava até comentando aqui que o nosso livro, né, pastora Marília, já não tem mais aonde, vou ter que comprar outro. Vou ter que dar de presente. Eu gosto de usar o anterior, porque aí tem tudo que Deus falou comigo. Eu quero mais, porque eu quero ler mais e Deus vai cavar, e eu tenho mania de escrever, e quem escreve e lê aprende mais, pastor. Com certeza. Então, você pode participar do sorteio através do telefone 99997-2005. Vou repetir, 99997-2005. Esther, o jejum que mudou a sua vida. Eu quero lembrar você que está aberto a caixa de perguntas no Instagram da pastora Márcia. Você pode fazer perguntas de qualquer programa que a gente já tem feito, e nos programas futuros a gente vai estar respondendo cada uma delas. Que ótimo. Bem, tem muita coisa legal aqui para você participar, ok? Nós queremos realmente ajudar você. A gente não quer apenas fazer um programa aqui para que você ouça. Nós queremos ajudar você a aplicar isso na sua vida. É tão importante quando você ouve algo da parte de Deus e você sabe como aplicar, como praticar esses princípios espirituais. É isso que nos leva a crescer. Amém? Muito bem, então participe do programa, tá certo? Você tem aqui o privilégio de ter algumas mulheres aqui que já aprenderam coisas que você ainda não. E hoje a gente vai falar mais uma vez de um aprendizado que nós temos tido a respeito do jejum. E é claro que Esther é mencionada na Bíblia como uma mulher que fez um jejum poderoso, porque foi um divisor de águas na vida do povo judeu, o jejum de Esther. E nós queremos falar isso. Será que tem algum jejum que pode mudar a sua vida? Sim. Ok? Mas a gente vai começar aqui mencionando a respeito de Esther. E eu quero já falar para você aqui de 3 coisas que nós vamos mencionar aqui no programa. E você vai ficar ligada para você perceber que tem tudo a ver com jejum.
Jejum é tempo de intimidade com Deus, ok? Segundo, jejum é tempo de orar em concordância. E terceiro, jejum é tempo de discernir o inimigo. Uau! Cada um desses aqui seria um programa que nós poderíamos fazer, mas a gente vai comentar isso aqui dentro desse contexto de Esther, e eu quero relembrar quem foi Esther, porque a Bíblia comenta coisas bem específicas para apresentá-la, para identificá-la. Eu queria que tanto a Marília como a Valéria também falassem algo aqui a respeito do perfil de Esther. Bom, Esther, ela foi uma jovem judia que saiu de um contexto, né, ali eles saíram de Jerusalém para Babilônia, foram exilados naquela época. Depois, com a queda da Babilônia, vieram para o Império Persa. E ali, então, ela teve a oportunidade, teve um tempo de Deus, que Deus a separou para que ela pudesse ser levantada rainha, esposa do rei Assuero, que era um homem muito ilustre, né? E um poderoso rei daquele Império Persa. Naquela época, onde 127 províncias estavam debaixo da autoridade daquele homem, e Esther achou graça diante desse rei. Amém. Esther foi uma moça simples, de um coração ensinável, que aprendeu a ouvir as pessoas certas e discernir o tempo certo para mudar o destino de uma nação inteira. Amém. Olha, Esther, ela é um modelo para nós hoje, como igreja, mas também como mulher. E quando nós apresentamos aqui para você esses 3 aspectos que eu falei sobre o jejum, de intimidade, concordância e discernimento, nós não estamos aqui passando uma fórmula para você. Eu sei que crente gosta de fórmula, gosta de passos, né? Passo 1, passo 2, mas não é esse o nosso alvo. Nós queremos tirar aqui da história de Esther esses aspectos que hoje se aplicam também a nós. Então, crente que quer crescer na vida espiritual, jejuma, ok? Agora, o tipo de jejum você escolhe. Nós não queremos nem entrar nesse aspecto aqui de tipo de jejum, mas nós queremos falar a respeito do contexto lá de Esther e hoje também na nossa vida. Então, por que Esther teve que jejuar? Porque a história de Esther está lá no Velho Testamento. E Esther, ela já estava ali ocupando a posição de rainha. Ela era casada com o rei mais poderoso ali daquela época. E, no entanto, ela tinha armas naturais, ela tinha meios naturais de talvez interceder pelo povo judeu, mas ela não fez isso. E é interessante, né? Eu vou ler o texto aqui de Esther 4:11 e a gente vai comentar sobre isso. Diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, aqui mostra um contexto que antecede o jejum. Então, por que Esther teve que jejuar, Valéria? Pastora, uma guerra estava para explodir ali, no palácio e no meio de toda aquela província que Esther estava. E ela estava no centro da batalha, que era ali, que estavam diante de uma situação de morte. Os inimigos estavam ali dentro do palácio, Dentro do palácio. E era uma situação muito grande, porque era uma nação, né? Era o extermínio de uma nação, era um decreto de morte que tinha sido estabelecido. Então, Esther, ela estava enfrentando um inimigo que era muito maior do que ela. Então, como você disse, pastora Márcia, ela não usou armas naturais, ela precisava de uma direção de Deus, ela precisava ser conduzida por Deus, ela precisava de uma estratégia que ia funcionar.
E no jejum nós ouvimos a voz de Deus. Né? Olha, nós ouvimos muitas pessoas colocando argumentos por não fazer a obra de Deus, ou porque às vezes não avança, ou muitas coisas. Por causa da questão cultural, por causa de espaço, de oportunidade, de dinheiro. E é interessante porque a gente vê Esther aqui, que ela estava lutando contra inimigos políticos, porque era um poder político muito forte. Ela estava lutando ali contra um poder econômico, porque a Bíblia fala que Amã convenceu o rei a fazer um decreto de morte contra os judeus, dizendo para ele que os cofres do reino iam se encher, porque ele ia tirar o dinheiro dos judeus. Com certeza o rei agradou, falou, então se eu vou ficar mais rico. E havia também um poder ali cultural, porque era uma cultura que prevalecia sobre a outra. Então era um povo, eram os persas que estavam acima ali dos judeus. Então estava assim tudo contra ela. Então os poderosos, a força e assim a vantagem era do inimigo. Sim. E no entanto, Esther, ela não procura, né? Ela não procura os poderosos, ela não procura pessoas influentes, ela decide jejuar. Eu acho isso muito poderoso, porque fala muito a respeito de uma mulher, né? Que às vezes se encontra diante de uma situação que é quase impossível que ela possa ganhar essa causa, ou essa guerra. E no entanto, ela crê. Né? E eu acho tão interessante também porque a iniciativa de jejuar foi de Esther. A Bíblia fala que Mordecai lembra ela, será que não foi para esta hora, Esther, que você foi estabelecida rainha? Porque ela fala isso aqui que eu li em Esther 4:11. Falou, olha, eu não posso ir na presença do rei a não ser que ele me chame. Todo mundo sabe da lei, porque a sentença é de morte. E todo mundo sabia, Mordecai também. E é interessante porque olha a resposta dela. Essa resposta dela, eu li o versículo 11, eu quero ler o versículo 15, porque ela diz assim, então disse Esther, que respondessem a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais, por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. É interessante essa palavra, ordenado, não foi um pedido. É porque agora ela tinha outra posição. Não é interessante isso? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Primeiro, a iniciativa de Esther. Isso. Porque não foi alguém que falou para ela que ela tinha que jejuar. Não. Então, normalmente, as pessoas jejuam porque o líder fala para ela, é 21 dias de jejum, você tem que jejuar. Começa aí a pessoa fica constrangida. Em outras palavras, né? Vamos jejuar. Mas foi uma iniciativa dela, eu acho que isso é muito poderoso, né? E depois, ela na posição de rainha também, ela deu uma ordem. Ela deu uma ordem para o povo. Falou, vocês vão jejuar por mim. Até as servas dela foram jejuar com ela, né, pastora? Ela nem falou jejuem por vocês. Não, ela entendeu que posição dela. Ela estava na posição de interceder e que dependia dela. Não dependia do povo fazer manifestação, né, ou algo desse tipo. Dependia dela ir diante do rei. Então, era algo muito específico. E eu queria falar sobre essa questão aqui, dessa iniciativa que nós temos que ter de jejuar. Sim. Valéria, sim. Como que você aprendeu a jejuar? Pastora, primeiro, no começo... Debaixo de uma sentença de morte? Sim. Sentença de morte, de uma guerra espiritual, né? Sim, eu aprendi a jejuar debaixo de uma sentença de morte. No caso, quem ia morrer era o meu esposo. Uhum. Exatamente. Quem pregou o evangelho para mim e para o meu esposo ficou ali nos amparando e nos orientando nos primeiros passos da vida cristã. E naquele tempo tiveram dias muito difíceis. Uhum. E dias em que os colegas médicos do meu esposo falavam, olha, essa noite, se as células deles não crescer, ele vai partir.
E aí o pastor nos ensinou, olha, então nós vamos... Ele tinha mania de falar que a gente tinha que orar 3 horas da manhã. E aí, não importa o horário. E ele falou, então nós vamos fazer um jejum. E eu chamei toda a minha família. Eu não fui igual Esther, eu não ordenei. Mas eu convidei todos que estavam ali orando comigo para fazer um jejum. E eu estava ali naquele tempo de vida com Deus. E exatamente no outro dia, 6 horas depois daquele jejum, tivemos a primeira resposta. As células triplicaram naquela noite. Ou seja, nós vencemos ali um espírito de morte através do jejum e da oração. Que poderoso isso, hein, Marília? Olha, pastora Márcia, eu tive também várias circunstâncias de jejum, né? E é interessante que quando você entra no jejum, você sente a guerra espiritual, você sente o mundo espiritual. E a Bíblia diz que o jugo será despedaçado pela unção. E é impressionante quando você ora e jejua, na hora você não sente, né? Você sente fome, dor de cabeça, mas depois você olha para trás e vê o poder do jejum. Então eu tive várias circunstâncias assim que eu jejuei, né, que eu vi a resposta das minhas orações na vida da minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos. E o jejum, ele tem esse poder, né, pastora Márcia, para quebrar cadeias. É verdade. Agora, é interessante porque a Esther aqui foi um jejum muito específico. Sim. Então, ela estava jejuando para poder ir na presença de Deus, do rei, e ser recebida por ele. Então, é isso que ela queria, ser recebida por ele e poder fazer o pedido e ser atendida, claro. Então, havia muitas coisas envolvidas ali, né? Valéria também falou sobre essa questão, né? Que você fez um jejum muito específico. Muito específico. Né? Porque o seu marido também estava ali entre a vida e a morte. Né? Então, eu quero fazer essa pergunta para você. Você já fez algum jejum que mudou a sua vida? Porque se você não fez, você não aprendeu a jejuar. Ou então você não sabe o poder do jejum. Porque o jejum, ele tem poder, sim, de quebrar cadeias. E é muito interessante, porque eu também fiz um jejum uma vez, já fiz vários, né? Mas eu aprendi a fazer o jejum e eu vi o poder de um jejum quando eu era solteira ainda. E eu fiz um jejum para buscar uma direção de Deus. Porque havia várias áreas da minha vida que eu precisava definir. Tanto na questão profissional, na questão espiritual, emocional. E eu precisava parar para eu saber qual a direção tomar. E eu jejuei 30 dias sozinha. E eu fui orar durante 30 dias. E eu me lembro que eu orava na minha casa, eu não estava jejuando junto com outros. Foi uma iniciativa minha, pessoal, de buscar ao Senhor. E eu, então, fiz algo muito específico. Eu entreguei ali pelo menos 3 coisas que eu precisava entregar nas mãos do Senhor. E eu escrevi cada uma delas. E durante 30 dias eu apresentava ao Senhor as 3. No final do jejum, eu entreguei. Falei, Senhor, eu quero entregar isso aqui para o Senhor, como uma oferta minha. Se Deus ia me devolver ou não, não sei. Se Deus ia fazer de outra forma, Deus poderia fazer. E foi impressionante, porque aquilo definiu a minha vida. Porque 6 meses depois, foi interessante, porque em relação ao meu relacionamento também, né, com o Aloysio, começou 4 meses depois, embora eu não estava jejuando por isso especificamente. E na minha vida espiritual também mudou muitas coisas, porque depois eu fui fazer seminário, eu fui compreender e discernir o chamado de Deus para mim, e isso desencadeou uma série, né, de coisas na minha vida, aspectos, áreas da minha vida que romperam, porque Deus tinha algo para mim que eu não via, que eu não entendia, e eu precisei apenas jejuar, buscar e entregar. Então, o jejum, ele tem poder na nossa vida. E eu queria falar primeiro aqui sobre esse aspecto individual, né? Porque fala de intimidade. Que é interessante, porque Esther, ela fala que ela iria jejuar pessoalmente.
E ela iria orar juntamente com as jovens que estavam com ela. E ela foi buscar o Senhor. Então, essa questão da intimidade, né? Por que o jejum gera realmente intimidade com Deus? Por que isso é tão poderoso? Por que nós precisamos ter essa intimidade com Deus, Marília? Pastora, eu creio que quando nós separamos um tempo para jejuar, você consagra ali o seu coração, o seu espírito, porque a carne enfraquece mesmo, né? Porque você não alimenta a carne, você alimenta o seu espírito. E quando você alimenta o seu espírito em oração, em leitura da palavra, em ouvir uma palavra, sabe? Você então vai ali afinando o seu ouvido espiritual, o seu coração, com o coração de Deus. Então eu creio que o jejum ele traz sensibilidade espiritual. Sim. O que é sensibilidade espiritual? É ouvir a voz de Deus. É às vezes você está ali jejuando, buscando algo e depois você ouve a voz de Deus e Deus te conduz. Então muitas vezes eu oro por certas coisas e às vezes eu não percebo tanto, mas no jejum eu consigo perceber. É tão nítido isso que nós ficamos mais sensíveis também. Às vezes eu estou assim de jejum, escuto uma música, eu já começo a querer chorar, porque o meu espírito fica sensível para a presença de Deus. A gente estava comentando sobre essa questão, né? Também do tempo de preparação de Esther. Sim. E esse jejum aqui também fez parte ali, né, dessa preparação. Verdade. Não foi só o que veio antes na sua vida, porque ali ela estava se preparando para algo, né? Para estar diante do rei. Então, a Bíblia fala a respeito do vaso, né? Isso. A Bíblia menciona e usa essa ilustração de que Deus é como um oleiro e nós somos como vasos nas mãos do oleiro. Então, isso nos fala a respeito de tempo trabalhado. Sim. Então, se você quer algo bem feito, você vai gastar tempo. É verdade, eu queria ler algo. Se você vai fazer um vaso, que é o caso aqui, quanto mais tempo você gasta, você tem mais chance de ter uma qualidade maior. Sim. Não é verdade? Sim. E eu penso que isso também fala a respeito de nós. Se Deus te chamou para algo específico na sua vida, isso também vai determinar o tempo de Deus trabalhar na sua vida. E você precisa discernir isso, qualidade. As coisas com Deus não é feita assim na pressa. Então, às vezes, você acha que está demorando. Não, mas Deus já falou comigo. Mas Deus chamou muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia e só cumpriu depois de anos. A Bíblia fala que Moisés era escolhido, mas ele ficou ali 40 anos no Egito. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto, até que ele ouviu o chamado de Deus pessoalmente ali na sarça ardente. Davi também enfrentou Golias com 17 anos e ele tinha sido ungido já por Samuel diante da sua família. Então ele foi ungido na adolescência, mas ele foi assumir o trono ali aos 30 anos. Então, assim, muitos homens e mulheres de Deus foram assim. Quer dizer, Deus estava fazendo o quê? Preparando o vaso. E Esther aqui no jejum, ela também estava como aquele vaso, sendo ali moldada por Deus, moldada por Deus. Então, o jejum faz parte da preparação do vaso. É verdade. Me lembrei aqui de José, pastora Márcia, que José também passou um tempo para ser preparado, né? Não, tem muitos na Bíblia, né? Ele saiu e foi para o poço, foi ali para a prisão. Agora, eu creio que realmente, porque a preparação é que vai definir o quanto você vai ser útil nas mãos de Deus. Como a pastora Márcia falou, na vida cristã não é automática. Deus é um Deus de processos. Então, a gente chega do mundo muito bruto, né? Uhum. E a pedra para ser usada para a construção do tabernáculo, lá em Moisés, era a pedra lapidada. E essa pedra somos nós. A Bíblia fala, né, que chama Pedro de pedra. Nós somos as pedras vivas, mas Deus precisa lapidar, Deus precisa trabalhar e Deus precisa nos preparar, quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, milindre, justiça própria. Isso leva tempo. Então eu creio que também Esther, no jejum ali, Deus tratou coisas na vida dela que não menciona aqui nomes, mas que eram necessários para ela ser usada pelo Senhor, né? É verdade. Valéria, você quer comentar sobre isso? Nós estávamos com o exemplo do vaso, então esse tempo de preparação, esse oleiro moldando esse vaso, não era só para a qualidade do vaso, mas também para a durabilidade, né?
Não era só para durabilidade, especificidade. Né? É a durabilidade. É isso que durabilidade fala dessa questão de mudar a sua vida, né? É isso. Então, quando você faz um jejum que tem um poder espiritual, aquilo ali tem durabilidade, porque vai mudar a sua vida. E muda a sua maneira de enxergar as coisas, porque nós estamos falando aqui de jejum. Jejum é um tempo de você batalhar, de você conhecer o mundo espiritual. E nós temos que pensar nas coisas lá. Eu acho que o tempo do jejum é o tempo, como diz aquele versículo, pensar nas coisas lá do alto. E não eu acho que é muito importante. É muito importante você associar intimidade com discernimento. Então, todo filho de Deus pode discernir o coração de Deus. Todos podem conhecer a vontade de Deus. Mas você precisa gastar tempo diante de Deus. Agora, é muito mais fácil você pedir alguém para orar para você, você querer ouvir de outros aquilo que é para você fazer. Pode? Não pode? Mandar uma pergunta para o pastor, né, pastora Luiz, ou para o pastor Tira Dúvidas, e aí você tem a resposta pronta. Mas eu vou te falar o que isso significa. Isso chama preguiça. Se você tem preguiça de orar e de jejuar e não se dispõe a pagar esse preço, você não vai ter discernimento. Então, Esther, ela foi jejuar porque ela precisava realmente quebrar ali um poder maligno, uma potestade que estava agindo, e só Deus poderia fazer isso. E é interessante porque Deus aceitou o jejum dela e realmente fez diferença, né? Então, nós precisamos fazer isso individualmente, ok? Por quê? Porque muitas vezes você está envolvido em coisas naturais, mesmo na igreja. Você está ali tão preocupado em fazer reunião, em fazer o seu trabalho, em resolver problema, em aconselhar e você precisa tirar um tempo para se envolver com Deus, para estar com Ele a sós, para que você possa discernir o coração de Deus e para que você possa também permitir que Deus trabalhe em você. Esse é o poder do jejum. Então, eu acho que o jejum de Esther ali, Deus com certeza colocou as palavras certas, né, no coração dela. Como que ela ia fazer, como que ela ia abordar o rei. E isso foi muito poderoso, porque o resultado foi favorável, né? Então, o jejum tem esse poder. E eu quero continuar falando sobre essa questão da intimidade, mas também vamos falar sobre a questão do aspecto da concordância, né? O jejum também nos leva a orar em concordância. Mas eu vou fazer isso depois do nosso intervalo, tá certo? Porque eu quero mencionar aqui, ler alguns versículos para você, mas fique com a gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho falando desse tema tão importante sobre Esther, o jejum que mudou a sua vida. Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar, que traz princípios bíblicos para você ensinar e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e o mais importante, você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar seus pais, professores, pessoas que estão investidas de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. E atenção, mulheres queridas, temos um lançamento para vocês também. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama.
Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa. Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Estamos de volta no nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre Esther, mas abordando um aspecto bem específico da sua vida, o jejum que mudou a sua vida. E eu fiz essa pergunta aqui e eu quero retomar. Você já teve algum jejum que mudou a sua vida? Ou você já fez um jejum que de fato foi um divisor de águas na sua vida, que Deus operou de uma maneira poderosa? Esse foi o caso de Esther. Então, Esther, ela recebeu o comunicado ali de que havia um decreto de morte que foi assinado pelo rei Assuero contra os judeus. E eles estavam com um dia marcado para morrer. Então era uma questão de tempo, era uma questão bem específica de correr contra o tempo e de agir dentro daquele tempo. Mas ela não usou os recursos naturais que ela tinha. Ela não lançou mão do poder político, das influências, de pessoas influentes, ou mesmo da sua arma de sedução, de tentar ali manipular, né, o rei, que era o seu marido. Não, ela decidiu jejumar. Foi uma iniciativa de Esther. Então a Bíblia fala que ela disse então para Mordecai: vá, diga para o povo, para que todos jejuem 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. E eu também vou jejuar com as minhas servas. Depois do jejum, eu vou falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Então, ela estava ali disposta a arriscar a sua vida para salvar o povo. Mas ela não fez isso só na base da boa intenção. Ela fez isso debaixo da total dependência de Deus. E eu disse para você aqui que nós iríamos falar de 3 coisas. Que o jejum, ele é tempo de intimidade, é tempo de orar em concordância e é tempo de discernir o inimigo. Então, pelo menos essas 3 coisas, elas acontecem no jejum. Agora, é muito importante você entender por que intimidade. Bem, quando você gasta tempo diante de Deus orando, lendo a palavra e também ouvindo, porque a oração de intimidade diz respeito também a parar para ouvir o que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração. E quando você está orando, Deus te dá estratégias. Deus vai falar com você como que você deve agir, como que você deve fazer em determinada situação. Por isso que a intimidade, ela é tão importante, porque tem coisas no coração de Deus que nós não conhecemos. Isso. Mas o Espírito Santo de Deus conhece. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele conhece o coração de Deus e ele ministra o nosso coração. Ele intercede por nós, né? Então, esse tempo aqui é que isso vai acontecer. E às vezes a gente fala sobre estratégias, né, para lutar. Eu quero ler aqui um texto que a gente colocou no livro, mas eu acho tão importante porque quando Jesus menciona a respeito das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados são os pacificadores. Sim. Mas agora, pacificadores não significa abrir mão da justiça para ter a paz. Não. Mas são aqueles que lutam
com as armas espirituais. Esse foi o caso de Esther. Ela estava disposta a lutar por aquela causa, não de maneira passiva, ficar esperando as coisas acontecerem, mas de uma maneira pacífica, porque ela não encarou de frente o seu marido, o rei ou as pessoas influentes do palácio, mas ela foi e se humilhou diante de Deus. Jejum fala de humildade. Aliás, naquele tempo, eles jejuavam com panos de saco, né? E jogavam cinzas sobre eles, porque era um ato simbólico de humildade, buscando realmente algo completo diante do Senhor. Agora, eu gostaria de falar mais sobre a questão da intimidade e de estratégia, e queria até perguntar para vocês aqui, Marília e Valéria, né? Você já teve um jejum em que você estava orando ali e Deus te deu uma estratégia específica sobre uma determinada situação? Eu já, várias, pastora. Antes, deixa eu só deixar um versículo que está em Jeremias, capítulo 29. A Bíblia fala o seguinte: então, sobre buscar a Deus e achar, né? Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então eu amo esse versículo, porque ele fala: se você buscar, você vai achar, né? Então, se você separar um tempo por uma causa, em jejum, fala: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma estratégia, Deus vai te dar. É isso que está escrito nesse versículo. E foram várias circunstâncias, mas teve uma que eu até escrevi em alguns dos meus livros, pastora Márcia vai se lembrar disso, que nós pastoreamos crianças, discipulamos mulheres, e nosso trabalho, ele depende das mulheres saírem das suas casas, irem para as células liderar. E aconteceu em Goiânia, você deve se lembrar, alguns anos atrás, que tinha um serial killer que estava matando as mulheres. Era uma coisa horrível. Saía nos jornais, passava de moto e matava. E o que aconteceu? Aquele foram burburinho, mais de 20, né? Foram muitas mulheres, dezenas de mulheres. Aquele burburinho começou a gerar muito medo nas irmãs da igreja. Os maridos não deixavam elas saírem para liderar a célula, não deixavam sair para ir para o discipulado. E eu, como pastora, fiquei preocupada com as crianças também ficarem sem serem apacentadas. E aí eu falei: eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou orar. E Deus me entregou essa cidade, me entregou essas famílias, e nós vamos continuar. É agora que elas precisam de oração. E aí eu me lembro que eu fui orar para Deus me dar uma estratégia em jejum, e eu tinha uma reunião de mulheres da nossa liderança, né? Talvez você está ouvindo e se lembre disso, a gente tem mais de 500 mulheres na liderança. E eu orei, falei, eu peguei o jornal que saiu, serial killer mata tantas mulheres, eu pus a mão naquele jornal, falei: seu tempo acabou. E eu fui buscar em oração, falei: Senhor, o que nós vamos fazer em jejum? O Senhor falou: convoca as mulheres para ir na igreja, né? E aí elas vieram, fizemos um jejum, e naquele dia, eu nunca vou me esquecer, nós oramos em concordância, declarando a falência, declarando, né, o final dessa história, porque Goiânia não vai ser conhecido como morte de mulheres, mas mulheres que oram, mulheres que são usadas pelo Senhor e mudam destinos para a eternidade. Aquele dia daquela reunião foi algo poderoso. Depois daquele dia, naquela mesma semana, acharam o cara, prenderam ele, e nunca mais aconteceu isso em Goiânia. E as nossas células voltaram a funcionar. Foi poderoso mesmo. E é interessante porque depois eu ouvi o testemunho, né, de alguns policiais que eram crentes e que estavam ali na hora dessa prisão. E ele, na verdade, não foi preso nas buscas que estavam sendo feitas. Ele foi preso numa blitz. E um dos policiais que estava lá era crente. Então, Deus usou uma estratégia e realmente aquilo ali foi efetuado, né? Um espírito maligno que estava agindo. E eu me lembro também de um momento em que nós vivemos, e isso foi geral, que foi a pandemia, né? Que surgiu em 2020 por causa do Covid-19. E no início, ali entre o mês de fevereiro e março, já começou todo o burburinho e chegou os primeiros, né, no Brasil. E nós estávamos começando, na verdade, nós estávamos finalizando um projeto de 3 anos com o alvo de evangelizar 300 mil crianças. E aquele ano de 2020 era o ano que a gente iria finalizar. Exatamente. E queríamos fazer um evangelismo assim, para
impactar mesmo as crianças, e o alvo era evangelizar 300 mil. E quando surgiu o Covid, as coisas começaram a se opor, né? Então, as portas das igrejas começaram a ser fechadas, não tinha mais cultos, não tinha célula, e todo aquele contexto que nós vivemos, não só no Brasil, mas em todas as nações do mundo inteiro, algumas mais, outras menos. E eu lembro que eu estava, então, com o alvo de escrever o livro. Mas, por causa disso, eu fui orar e fui jejuar. E eu perguntei para o Senhor, e agora? Eu faço ou não faço? Ou como que eu faço? Porque não tem célula, não tem culto, a gente não tem contato mais com o rebanho de crianças, adia o projeto. E eu falei, eu vou fazer, eu vou escrever o livro, e eu faço só em Goiânia. A gente dá um jeito de distribuir os livros só para Goiânia. E foi esse o meu alvo a princípio. Mas Deus tinha coisas muito maiores. Então, foi ali que nasceu o livro O Amado Coração. E hoje o Amado Coração realmente ele é amado mundialmente por todas conhecido. as crianças, porque alcançou o coração das crianças, porque foi algo que Deus fez. Foi uma estratégia que Deus deu. Olha, pastora. E a estratégia foi muito além da nossa, porque depois nós escrevemos, distribuímos o livro para todo o Brasil. Isso. Como? Eu nem sei, porque gratuitamente. As gráficas estavam fechadas, correios fechados, não funcionava transportes, nada. né? Traduzimos o livro para 7 idiomas, enviamos para 4 continentes, e o alvo de 300 mil crianças, né, que nós queríamos Foi evangelizar, alcançado. Não só foi alcançado, porque em 2022 nós fizemos o filme do Amado Coração, e ele ultrapassou 3 milhões de visualizações no YouTube. Então foi algo assim, poder de Deus, porque Deus queria que o evangelho chegasse até as crianças. Então o jejum ele tem poder, através da oração Deus vai te dar estratégias poderosas. Amém. Valéria. Não, eu ia falar que eu conheço a senhora, te acho uma boa escritora, tanto para criança quanto para mulher, mas realmente o livro do Amado Coração, pastora, foi uma estratégia do céu. Só podia ter sido oferecida num tempo de intimidade. É verdade, a intimidade ele tem esse poder. Mas às vezes a intimidade ela não é só ali naquele momento, a intimidade é um estilo de vida, né? Deus vai te ensinando para aquela hora. Tem um fato que eu queria também enfatizar aqui, reforçar, são as causas das nossas vidas. Existem momentos na nossa vida que exige uma atenção maior, exige uma seriedade maior, inclusive em Deus, por exemplo, vai casar, né, ou vai ter... não consegue casar. Eu não consigo casar, ou às vezes até uma profissão, até mesmo escolher um curso. Eu acho que são coisas da nossa vida que vão definir curso da nossa vida toda, é o resto da sua vida. Então, eu também tenho esse testemunho. Eu me lembro que eu estava relacionando com o Naor, e naquela época a gente já tinha até marcado o casamento, mas eu fui impelida pelo Espírito, né? Nós jejuamos 40 dias pelo nosso casamento. Assim, para colocar tudo, inclusive até, porque eu não tinha condição, né, de ter o que eu tive. Até o buquê eu coloquei ali como alvo. E assim, eu quero dar esse testemunho, como foi poderoso, além das provisões que eu recebi, a oferta até dos Estados Unidos. Ganhei minha lua de mel, avião. Então, Deus fez de uma maneira poderosa, mas o mais importante não foi isso. O maior testemunho que nós demos foi no dia do nosso casamento. Muitas pessoas, parentes, tiveram uma experiência de nascer de novo, de se converter, de salvação. E eu lembro do vídeo, a gente saindo ali, as pessoas com o olho vermelho, de ter chorado tanto na presença de Deus. Isso tem poder, né? Então, eu creio que nós precisamos construir fundamentos em Deus, né? De criação de filhos, de um relacionamento, de uma profissão, de um ministério. Faça dependendo de Deus, que o Senhor vai honrar você. Eu conheço poucas pessoas que jejuaram, né? 30, 40 dias, então, muito menos. Pela cerimônia do casamento. Eu acho que você e o Naor são os únicos que eu conheço que jejuaram 40 dias. Realmente, eu estava lá, a cerimônia do casamento, Naor e Marília, foi assim, muita unção, né? Muita presença de Deus mesmo. Eu acho que é melhor você jejuar 40 dias antes de casar do que depois ter que jejuar 40 para permanecer casado, né? E a gente tem que escolher as nossas guerras mesmo. Agora, tem coisas que nós já sabemos a vontade de Deus.
Sim. Você não precisa orar e jejuar para saber se é vontade de Deus que você case. É da vontade de Deus que você case, porque foi Deus que instituiu o casamento. Você não precisa orar para saber se é da vontade de Deus que alguém seja salvo. É da vontade de Deus que seja salvo. Foi para isso que Jesus veio. Você não precisa perguntar se é da vontade de Deus que haja cura. Jesus levou sobre ele todas as enfermidades. Então, é da vontade de Deus curar. Então, você só precisa jejuar para ligar o céu e a terra. Amém. E eu quero falar sobre essa questão aqui de ligar o céu à terra, que é esse segundo aspecto do poder do jejum, que é a concordância. Então, talvez você pense assim, eu não sei orar, eu não sei jejuar. Então, vou te falar uma coisa, se você quer aprender a lutar, você tem que se unir com quem sabe lutar. Isso. Você tem que jejuar com quem sabe jejuar. Você tem que orar com quem sabe orar. Porque aí você vai aprender. E a oração de concordância fala de você estar vinculado com outros. Se você não guerrear sozinha, porque você está lidando ali com uma oposição maligna. E que você precisa aprender como que você faz isso. Por isso é tão importante a questão da concordância no jejum. Você pode fazer um jejum sozinha? Pode. Eu dei o meu testemunho, que eu fiz naquele momento. Marília deu um testemunho, ela fez junto com o Naô. Então já havia concordância ali. Agora tem algo maior, que é a igreja. Sim. Quando a igreja se une para jejuar junto e orar, meu irmão, isso tem um poder no mundo espiritual que você não tem noção. Por isso você não pode ficar fora de um jejum da igreja. Vou deixar a Valéria falar, porque ela tem muita coisa para compartilhar sobre esse poder da concordância, Valéria, Pastora, no jejum. Quando a batalha é muito grande e os alvos são impossíveis aos olhos humanos, você não deveria jejuar sozinho, porque quando a gente está isolado, a gente é um alvo fácil para o inimigo, né? Mas quando a gente está ali no corpo, o poder do corpo é tão grande, porque a palavra de Deus diz que se estiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. E também fala que aquilo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E aquilo que nós desligarmos na terra. Agora, quem que liga e desliga? A igreja. A igreja. É a igreja que liga. Esse é o papel da igreja aqui, né? É trazer o reino dos céus para a terra. A Bíblia fala, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Sobre a igreja, né? E quem somos? Quem é a igreja? Somos nós. E assim, sem contar, já conectando isso com a intimidade, tem lugar melhor e ambiente melhor do que você estar no tempo de jejum do que na igreja? Congregando ali naquele louvor, ali aquela palavra que você recebe, aqueles alvos de concordância que você põe, aquilo tem muito poder. Talvez você pense que é uma estratégia simples, mas eu vou te falar, funciona, porque o diabo ele não teme grito, ele nem teme cara feia, mas ele teme a unidade. Olha, essa questão de individual e no corpo, né? Isso é tão poderoso porque a Bíblia fala claramente sobre isso, né? E a questão de jejuar e orar em concordância, isso é bíblico, né? Paulo nos orienta a fazer isso, a Bíblia fala sobre isso, e isso tem poder. Só que tem muitos crentes que eles preferem fazer campanhas em várias igrejas. Então, ele vai numa igreja tal, faz uma campanha lá, vai na outra, faz a campanha lá. Isso é sinal de pessoas desvinculadas. Pessoas que não têm compromisso com o corpo. Que você não seja assim. Amém. Que você seja um membro de uma igreja local e que você esteja vinculado ali com aquelas pessoas. Porque você precisa de alguém de carne e osso para orar com você, para concordar com você. Eu me lembro de orar em um dos nossos jejuns com a Valéria, que estava ali no momento da nossa oração, com a nossa ficha de salvação. E eu falei, Valéria, qual que é o seu alvo de salvação? Por quem está orando era o pai dela. Falei, agora nós vamos orar e nós concordamos. Ela já estava orando por ele há muitos anos, mas depois daquele jejum, o pai dela teve uma experiência com Deus. E sabe qual que foi a estratégia que Deus me deu? Que Deus me deu? De ir na casa dele todos os dias ler a Bíblia.
Pois é, Deus deu deu estratégia naquele a oração jejum. de concordância, mas é com alguém que tem também encargo pela sua vida. Exatamente. Isso é poderoso. Foi. Então, o jejum e a oração em concordância, isso é poderoso. E nós precisamos valorizar isso aqui. E eu quero lembrar aqui, porque nós estamos falando sobre Esther, o jejum que mudou a sua vida, porque Esther, ela não jejuou sozinha. Ela fala, o povo vai jejuar, eu também irei jejuar com as minhas servas. E juntos nós iremos orar pelo mesmo propósito. E foi aquele jejum que quebrou o poder do diabo e que anulou os planos do diabo para destruir o povo judeu. Que, olha, durante a história, o diabo já planejou várias vezes matar e dizimar completamente o povo judeu. Mas ele não conseguiu, porque em cada época, Deus levantou alguém para interferir no mundo espiritual. Sabe que hoje nós estamos aqui para isso. Amém. Nós estamos aqui para isso. E nós estamos aqui também, eu quero falar aqui, para interceder por aqueles que não sabem interceder. Então, eu quero compartilhar isso aqui, porque tem muitas pessoas que não sabem orar. Tem muitas pessoas que precisam da nossa oração. Tem muitas pessoas que dependem da nossa guerra espiritual para que elas sejam alcançadas. E por isso nós jejuamos também para fazer guerra espiritual. Ou seja, para discernir o nosso inimigo. Ainda que a gente não tenha como falar de uma maneira muito profunda sobre isso, eu queria mencionar esse aspecto, né? Por quem que nós devemos guerrear hoje? Por aqueles que não podem guerrear. E eu gostaria de mencionar aqui as crianças. Eu gostaria de mencionar aqui famílias, porque existem famílias que estão debaixo de ataques malignos, casamentos, filhos. E nós, como igreja, precisamos nos levantar. Como Esther, ela estava ali jejuando por famílias. Famílias inteiras iam morrer. Pais, filhos, no dia que estava marcado para atacar os judeus. Aquela mulher se levantou. E ela falou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer lá, diante do rei. Mas eu não vou morrer aqui escondida no palácio. Isso fala sobre nós como igreja, né, Marília? Jejuar e guerrear por quem não pode guerrear. A palavra de Deus fala em Provérbios 31:8, né? Abre a boca a favor do mudo, daquele que se encontra, dos desamparados, né? Então, acho que Deus tem dado esse espírito profético, né, para nós como igreja, justamente porque nós temos visto a necessidade. Então, hoje, Deus tem nos entregue uma geração, né, pastora Márcia? Eu creio que o Senhor nos escolheu, e é lógico que Deus tem feito isso em muitos lugares, mas existem famílias que dependem de nós. Um exemplo disso é o encontro. Quando nós vamos para o encontro, levar 100 crianças ali para o encontro com Deus, a maioria, a esmagadora maioria daquelas crianças, os pais não conhecem Jesus, elas estão debaixo de maldições, estão debaixo de sentenças de morte, às vezes o pai está preso. Quantas crianças eu já levei para o encontro que o pai está preso, a mãe está presa, é criado por vó, cada dia está num lugar. Então não tem proteção, não tem segurança, e Deus tem nos levantado para isso. Então eu creio que isso é poderoso quando você se levanta a favor do outro. E é muito claro isso, que quando nós chegamos no encontro, depois de jejuar e orar uma semana, né, colocando elas diante do Senhor, quebrando as cadeias espirituais, o encontro é liberado. E elas recebem da parte de Deus, porque alguém pagou um preço por elas. Amém, glória a Deus. Olha, eu gostaria de mencionar aqui algumas coisas específicas, que são estatísticas em relação à mulher e à criança, porque isso diz respeito ao nosso tempo. Isso fala aqui em relação ao século XXI. E eu faço uma afirmação aqui no livro, e eu creio que realmente ela é verdade. Que nós estamos diante de uma geração de mulheres e crianças feridas de todas as formas possíveis. E isso aqui representa famílias. Fala a respeito de esposas, fala a respeito de filhos,
que estão sofrendo e que nós estamos aqui para isso. Olha, eu não sei se você sabe, mas a violência contra mulher e criança é uma realidade triste no nosso país, no Brasil. É também uma realidade em outros lugares, mas em relação à nação brasileira, segundo pesquisas aqui que foi divulgado em 2013 pelo Senado Federal, mais de 13 milhões de mulheres sofrem algum tipo de agressão nos últimos anos. E dessas, 31% ainda convivem com o agressor. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o 7º país onde mais se matam mulheres. Isso aqui é terrível, porque é uma estatística triste, né? E somente em 1985, né, que foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Agora, em relação à violência contra crianças, também é uma realidade triste no nosso país. Então, o Ministério, né, de Saúde no Brasil já divulgou e sempre divulga esses dados, né, que são assustadores. Então, existe no Brasil a violência sexual contra crianças, e um registro aqui, crianças de 0 a 9 anos. O Brasil é o 2º maior nesse tipo de violência dentro dessa faixa etária, sendo que a maior parte das agressões ocorre na residência da criança, ou seja, 64%. Lugar onde eles deveriam ser protegidas. Então, nós estamos falando aqui da violência sexual mesmo, abuso sexual, né? Então, isso aqui não são apenas problemas sociais, são espirituais. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, que foi o que Mordecai perguntou para Esther. Ele disse assim: de onde virá o socorro para o povo judeu, se não for através de você? Ou seja, eu não falei para você que Esther também aponta para a igreja? Eu quero fazer essa pergunta. De onde virá o socorro para essas mulheres aqui, que estão dentro dessa estatística assustadora, que sofre violência e que muitas chegam à fatalidade porque elas morrem? Onde virá o socorro para essas crianças que estão debaixo de uma violência que só está crescendo? Então, eu quero dizer algo para você. Não é o governo que vai resolver, porque o governo não pode garantir os seus direitos. Ainda que existem leis, ele não pode garantir que elas serão cumpridas. Então, de onde virá esse socorro? De homens? De profissionais? Não. O socorro virá através da igreja. Sabe, isso aqui é uma guerra silenciosa que está acontecendo nos nossos dias, da mesma maneira que acontecia nos dias de Esther. Famílias estão sendo destruídas e a igreja precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar e lutar essa guerra em favor dessas famílias. Agora, eu não estou dizendo para você fazer isso de uma maneira genérica, entendeu? Orar por todas as famílias da sua cidade. Não. Eu penso que cada membro de uma igreja local conhece um membro de uma família, Sim. um filho, um adolescente, uma mulher que está sofrendo. Então, nós precisamos ter esses vínculos pessoais, mas que nos levam também a orar de uma maneira específica. Eu vou orar pela família tal. É por isso que nós trabalhamos com crianças, nós discipulamos mulheres, nós trabalhamos com células, porque isso nos leva a praticar o que está escrito em Efésios 6,12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que nós precisamos orar e jejuar como igreja. Por isso que nós precisamos uns dos outros, porque existem forças espirituais do mal que estão agindo contra pessoas. E quando nós nos levantamos para orar por elas, algo acontece no mundo espiritual. Há uma força que ela é destituída, quebrada. Sabe, esta palavra aqui
ela é repetida várias vezes nesse versículo. A palavra contra. Contra o sangue. Contra dominadores. Contra forças espirituais. Então, ela significa, sabe o quê? Em frente de. É você colocar em frente do inimigo para resistir. Então, quando nós oramos e nós jejuamos, nós estamos, na verdade, fazendo, sabe o quê? Entrando na luta. Você está entrando no ringue. E você não está sozinho. Você está entrando ali com o corpo de Cristo. Para enfrentar aquele inimigo, mas que, na verdade, é um inimigo vencido, porque Jesus já venceu na cruz. E a Bíblia menciona que o Senhor já destituiu ali toda a potestade, todo demônio, toda a força espiritual do mal na cruz. Mas como igreja, nós precisamos fazer isso com entendimento, para que outras pessoas possam ser arrancadas debaixo desse domínio, dessa influência maligna, que hoje está destruindo famílias. E eu menciono aqui crianças, porque nós temos visto a realidade de muitas crianças. É muito triste como tem crescido a violência contra crianças dentro das famílias, porque tem crescido também outras práticas. E muitas leis que os governos tentam aprovar não é para beneficiar a criança. Ao contrário, isso só vai prejudicar e só vai piorar as coisas em relação a esse tipo de violência. Contudo, a nossa briga aqui não é lá, no Senado, não é lutando através de leis. Isso é importante? É. Nós temos representantes ali, elegê-los é importante? Também é importante. Mas nós temos que saber que a nossa luta, a principal luta, é no mundo espiritual. E por isso que nós precisamos uns dos outros. E eu penso que a história de Esther aqui, ela traz isso para nós nos nossos dias. E eu quero hoje aqui frisar isso para você. Nós mencionamos nesse programa que o jejum pode mudar a sua vida. Nós falamos que o jejum é o tempo de intimidade com Deus, porque é ali na intimidade que você vai discernir e que Deus vai te dar estratégias. O jejum é um tempo de orar em concordância, porque nós não entramos na guerra sozinho, nós entramos como igreja, com os nossos irmãos e também por eles. E o jejum também é o tempo de você discernir seu inimigo. Às vezes você está achando que o seu inimigo é de carne e osso, de osso. Não, o seu inimigo é espiritual e você precisa lutar com as armas espirituais. Esther fez isso. Ela foi orar e jejuar, porque ela sabia que o inimigo não tinha um nome, um registro, uma identidade, um CPF. Não, era algo muito maior. Era uma guerra espiritual. Por isso ela foi bem sucedida. E eu quero deixar essa palavra para você aqui. Sabe, o nosso foco não é o diabo. Não, o nosso foco é Cristo. Porque nós seguimos o nosso capitão, nós não seguimos o nosso inimigo. Mas ainda assim, nós jejuamos e oramos, porque o jejum tem poder de mudar a nossa vida. E eu quero concluir aqui e convidar você. Venha participar dos jejuns que a videira realiza, porque durante os 21 dias de jejum, nós nos reunimos como igreja, nós oramos, nós cobrimos a vida uns dos outros, porque nós cremos que nós estamos aqui é por causa do reino de Deus. E eu creio que o reino de Deus é manifestado quando a igreja se levanta e se posiciona. Amém? Se você faz parte da igreja, esse convite é para você. Nós vamos concluir e eu quero abençoar a sua vida orando e abençoando. Receba onde você está. Amém? Pai, nesta hora eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra, esse programa, que esta palavra possa penetrar e fazer diferença, que os olhos espirituais se abram, que haja uma disposição interior, uma decisão, uma iniciativa, como Esther teve, de ir jejuar e buscar o Senhor. Ó Deus, eu oro por essas pessoas que estão sofrendo ataques espirituais, que estão debaixo de cadeias espirituais, para que agora elas possam ouvir essa palavra e para que elas possam se levantar, que elas possam se unir, ó Deus, a outros irmãos, para que eles possam
ter a vitória, experimentar a vitória que está em Cristo Jesus à nossa disposição. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente fica por aqui e voltamos a semana que vem. Até lá.